Vamos mergulhar nessa lua nova em peixes. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Silvia Schottli, consteladora e psicoterapeuta. Trabalho há 20 anos com grupos de mulheres e no consultório, acolhendo e nutrindo a força de vida em todas as pessoas que chegam por aqui. E nos ritos da lua, a minha intenção é oferecer exercícios terapêuticos para que a gente possa se nutrir a cada virada de lua e enriquecer o nosso cotidiano de vida. Sejam muito bem-vindos. Olá, amadas! Vamos mergulhar nessa lua nova em peixes. Olha quem veio gravar aqui comigo. É bem sentindo mesmo a energia pisciana, né? Peixes, esse signo aí das águas, super conectado com o espiritual. Os gatos, então, né, adoram piscianos. Eu tenho uma amiga pisciana que tem 7. Elas adoram e sabem, né, que eles ajudam a transmutar a energia, ajudam a deixar a casa mais leve, o nosso coração mais leve também. Bom, mas estamos entrando no 4º ciclo, que eu venho partilhando com vocês de fevereiro para cá. Então, hoje a gente vai conversar nessa lua em peixes, nessa lua de água, sobre o ciclo da ovulação, que é justo o ciclo hormonal das águas dentro da gente. Então, quando a gente chega nesse arquétipo da ovulação, que é onde a gente pode ativar tanto a força da mulher, né, porque a gente vira loba, né, e quer se relacionar, e quer encontrar o companheiro, e quer interagir, ou a companheira, enfim, é uma fase onde a gente está extremamente disponível para o encontro a dois, né? É uma fase onde os nossos hormônios estão bombando aí, desejando gestar um bebê, inclusive, né? É até um movimento biológico do nosso corpo de querer perpetuar a espécie. E a ovulação, dentro do estudo, né, dos Sagrados Saberes Femininos, está ligada exatamente ao elemento água. Exatamente essa constelação de peixes que está regendo essa lua nova, está trazendo esse saber aí ligado à força das águas, né? E o que é isso, né? O que acontece dentro da gente nessa semaninha de ovulação? É na ovulação que essa força de gerar a vida, né? Essa força de gerar um bebê, imagina a potência disso, né? Gerar um bebê no nosso ventre, ela está disponível não só para gerar um bebê, mas também para gerar sonhos, projetos, né, para gestar outros bebês que não o bebê físico. Então, na nossa ovulação, geralmente os nossos hormônios estão muito disponíveis para expansão, estão muito criativos, seguindo aquele fluxo que a gente conversou da lua passada, da pré-ovulação. Então, vindo lá da terra, a gente chega na água na plenitude, na força de lua cheia, na conexão com a potência das nossas emoções, que são acessadas a partir da ovulação. É muito lindo quando a gente abre um espaço dentro da gente para perceber como é que a gente está ovulando. Tem algumas mulheres que já estão mais nessa percepção do corpo, que inclusive sentem os ovários chuchando. Vocês já sentiram isso? Não é todo mês que eu sinto, mas tem vezes que eu sinto a lateral direita, quando eu começo a ovular, ó, ela dá até umas coliquinhas, assim, umas contrações. E aí algumas mulheres até ficam, nossa, que estranho, mas eu tô longe do meu período menstrual e eu tô sentindo essa coliquinha, essa contração do lado esquerdo ou do lado direito. Isso aí são os ovários que estão ali, ó, pulsando energia e força, exatamente para que esse movimento do óvulo, né, que vai descendo pelas trompas para chegar aí no centro do nosso útero e para ser fecundado, para que ele ganhe movimento, né, para que ele ganhe força. Então é justo nessa semaninha da ovulação onde a gente vai estar observando como é que estão os nossos sentimentos. A gente está se sentindo plena no que a gente está fazendo? A gente está feliz com o que a gente está fazendo? Ou a gente está fazendo tudo no automático? A gente está fazendo só porque disseram que a gente tem que fazer? A gente está levando uma vida meio que empurrando, né? Assim, meio sem sentido. Como é que você está aí? Como é que você tem se sentido? Porque se a gente chega no período da nossa ovulação e a gente está sentindo um desânimo,
uma falta de conexão com tudo que a gente está fazendo, ali é um grande insight para a gente mudar a rota, para a gente planejar. Porque depois da ovulação, a gente vai chegar justo no ciclo de lua minguante. A gente vai chegar justo naquele ciclo que eu falei a vocês da pré-menstruação, lá no primeiro episódio. Então, é nesse ciclo de lua minguante que a gente vai, não foi bom não minha ovulação, eu preciso me despedir de tudo que não está servindo na minha vida e planejar caminhos novos, tá? Eu digo sempre, e somos cíclicas, né? Lá em janeiro eu passei por uma fase bem desafiadora, assim, de muito desânimo, com um episódio que aconteceu, né, com o sumiço da minha cachorrinha. E foi muito difícil lidar com isso, assim, e tem uma nuance, assim, de perceber que são ciclos. Em 2025 também tiveram ciclos difíceis. Então a gente tem ciclos onde a vida apresenta desafios e a gente precisa buscar recursos para ver como é que a gente vai atravessar e renascer e reencontrar a nossa potência de plenitude emocional, tá? A nossa vida, ela convida, ela não é linear, né? A gente não fica feliz o tempo todo, também a gente não fica triste o tempo todo, a gente passa por ciclos. E na mulher, esses ciclos hormonais, eles influenciam intensamente nos nossos ciclos emocionais. Então é uma via de mão dupla. Se os nossos hormônios não estão sendo cuidados, se está tendo baixa hormonal, às vezes a gente vai entrar numa depressão. E era só uma baixa hormonal. Olha que interessante. Da mesma forma, se as coisas que a gente está fazendo na nossa vida, elas estão estagnadas, elas estão densas, elas estão sem criatividade, elas estão sem presença, elas vão desequilibrar os nossos hormônios. E a gente vai ter fases desses ciclos, dessas 4 estações femininas, muito desafiadores. Então, tenta perceber e sempre se perguntar, eu tô muito triste já faz um bom tempo. Essa tristeza, ela está relacionada a uma desconexão com a tua vida, com o que você está fazendo? Então vamos planejar mudar. Vamos buscar ferramentas para mudar. Vai buscar terapia, vai buscar a constelação familiar, que eu amo, né? Que eu vou trazer um pouquinho em alguns podcasts esse ano para vocês. Vai buscar recursos, né? Vai se buscar, tá? E se não tem nada na tua vida que pudesse te deixar triste, você só tá se sentindo deprimida, né? Sem ânimo, vai pro médico. Vai fazer o estudo hormonal, porque pode ser que tenha algum hormônio aí que tá precisando de cuidado. Tá? Então vamos ficar atentas, porque é na ovulação que, teoricamente, a gente chega nessa plenitude das nossas emoções. Vocês já ouviram? Algumas pessoas me falam isso quando eu tô chegando na ovulação. Às vezes a gente chega num lugar e a pessoa diz, nossa, você tá mais bonita, nossa, você tá brilhante, ai, que mulher linda. Então, é lindo mesmo, porque a gente tá exalando esse feromônio de plenitude com as nossas emoções. As nossas águas, elas estão na máxima potência. Então é uma fase para a gente se deleitar, né? Para a gente aproveitar, para a gente se divertir, vai encontrar amigas, né? Vai marcar encontros que te nutram. É uma fase que continua um pouquinho do que a gente conversou na lua passada, na pré-ovulação. A gente segue nesse up, né? Nessa energia para fora, tá? E nessa plenitude das emoções, um convite que eu faço como exercício terapêutico dessa lua é que você se observe essa semana e anote para você quais foram os encontros, quais foram as experiências, quais foram as vivências que te deram mais prazer, que te fizeram assim se sentir emocionalmente muito nutrida. Porque essa listinha, quanto mais a cada ovulação você vai anotando e registrando para você, anotando, é como se fosse uma bússola. Então eu já sei que emocionalmente, se deu uma baixa, não, naquela ovulação, o que mais me dava prazer era encontrar as minhas amigas. Eu já vou planejar na minha próxima ovulação que esse encontro se concretize, né? Não, o que me dava mais prazer era estudar a minha pós-graduação. Então eu já vou organizar meu planejamento para na semana da ovulação eu dar conta das aulas todas da minha pós-graduação. Então, o convite que eu faço nessa lua é que você faça uma lista bem especial para você
das coisas que te dão prazer. E veja que o que eu estou pedindo é emocionalmente, tá? Emocionalmente, o que nutre prazer. É para lá que eu vou quando eu estou na minha ovulação. É isso que eu preciso nutrir nessa plenitude de lua cheia. E nessa energia que a gente está, essa constelação de peixes, né? Ela convida a gente também para tentar descobrir onde é que está o prazer no campo da nossa espiritualidade, porque peixes traz isso. Então, além de você anotar cotidianamente o que mais alimenta as tuas emoções, experimenta olhar também para esse campo espiritual, experimenta se perguntar espiritualmente, quando eu penso em nutrir uma confiança em algo maior na minha jornada, o que me dá mais prazer? Esse prazer vem de uma viagem, esse prazer vem especificamente de uma religião, esse prazer vem de um estudo, esse prazer vem de uma leitura de poesia, né? Às vezes a gente acorda a nossa força espiritual através da poesia, né? Então, que vocês se deleitem nessa lua, que vocês se deleitem nessa força pisciana e vocês possam anotar para vocês o que traz mais esse prazer emocional na vida de vocês, tá? E hoje a gente está fechando os 4 ciclos. Então a gente passou pela pré-menstruação, onde a gente estava na força da nossa anciã, daquela que analisa, daquela que diz o que é não, o que não serve mais e o que é sim. Aí a gente entrou, que foi lá na lua minguante, aí a gente entrou na lua nova, onde a gente entrou na energia do fogo, a gente sangrou, a gente alquimizou o nosso útero, a gente limpou tudo que não servia mais e trouxe uma nova energia, um novo sonho para o mês seguinte. Aí a gente foi para a lua de terra, né, para essa lua crescente que vai fazendo com que a gente vá plantando o que a gente quer viver, né, e trouxe a energia da pré-ovulação, a energia da nossa criança interior, né, dessa menina que baila com leveza. E aí agora a gente está chegando no nosso ciclo da ovulação. Então passamos por 4 ciclos, que é a lua cheia dentro da visão, né, desse estudo de saberes ancestrais femininos, tá? Então essa energia das águas, ela carrega a força da lua cheia, a energia do fogo carrega a força da lua nova, e foi exatamente por isso que eu escolhi aqui para vocês que os episódios do podcast Ritos da Lua acontecessem na lua nova, que traz a força do fogo, da inovação, e na lua cheia, que traz a força da plenitude das nossas emoções. Eu sinto que são as 2 luas que mais movimentam o feminino e que a gente precisa estudar mais, porque se a gente não estuda dentro da gente, a gente fica muito vulnerável, a gente fica se julgando muitas vezes, a gente não consegue compreender o nosso ciclo produtivo e o nosso ciclo improdutivo, que é, na verdade, não é porque é improdutivo, é porque é um ciclo de pausa, é um ciclo de respiro, é um ciclo de renascimento. E o feminino, ele funciona assim. O masculino, e aí quando eu estou falando nesse momento de feminino e masculino, eu estou falando exatamente de homem e mulher. E por que eu estou diferenciando? Porque dentro do homem tem feminino e masculino, porque ele veio de um pai e de uma mãe. Então o DNA dele tem as 2 forças, e dentro da mulher também tem o feminino e masculino, tá? Mas quando a gente olha como é que um corpo do homem funciona e como é que o corpo da mulher funciona, o corpo do homem, ele é mais linear, ele não tem tantas oscilações hormonais, eles oscilam, quando oscilam, a cada virada de estação, ou seja, a cada 3 meses, é que o masculino pode ter alguma variação hormonal no corpo dele. A mulher, ela varia 4 vezes no mês. Olha que diferença. Então, todo mês, a gente tem 4 variações hormonais. O homem, a cada 3 meses, talvez ele tenha uma variação hormonal. Talvez. Então, olha que diferença. Então, a gente precisa integrar isso, porque ao mesmo tempo que eles têm um fluxo mais reto, mais linear, né, nessa coisa da produção, né, que tanto o capitalismo exige da gente, né, tá o tempo todo trabalhando, eles também não têm picos criativos como o feminino tem.
Então é entender a diferença. A gente tem uma pulsão criativa muito maior do que o homem. Então a gente consegue chegar a criações muito mais potentes, mas a gente precisa de pausas todo mês. Eles não conseguem chegar a criações tão potentes, mas eles também não precisam de pausa todo mês. São funcionamentos diferentes. Se a gente não aceita e não dá lugar ao nosso funcionamento, a gente se atravessa o tempo todo, a gente se machuca, a gente se magoa, a gente se diminui o tempo todo. Então vamos dar espaço para esses ciclos. Para mim fez muita diferença. Inclusive no consultório eu trabalho isso com muitas mulheres, tá? Então convido você a também dar esse espaço aí dentro para que você observe os seus ciclos e entenda que a fase improdutiva, a fase que você está sangrando ou a fase pré-menstrual, ela é necessária para que você chegue na fase produtiva. Esse é o meu recado nessa lua e espero vocês no próximo encontro.